Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos em Jeremias 23, sextou, né? Aqui tá muito frio. Hoje amanheceu nublado, provavelmente não vai sair o sol. E ontem uma coisa improvável aconteceu, pleno junho, choveu aqui. Por aí, como foi? Você já viu alguma gota de chuva nessa época, nesse tempo? Pois aqui coisas estranhas acontecem, né? Vamos, hoje então a gente está no capítulo 23 de Jeremias. Vamos começar orando, capítulo longo. Pretendo não passar muito do tempo, né? Que ontem eu passei, mas valeu. Vamos começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Jesus. Obrigada por mais uma semana que se completa. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez essa semana. Sabemos que cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando pode parecer que não, nós sabemos que o Senhor está conosco, nós sabemos que o Senhor faz as coisas cooperarem para o nosso bem. E mais para frente entenderemos. Te agradecemos, colocamos diante de Ti este final de semana, Pai. Dá-nos paz, dá-nos vitória, vai conosco e nos ajuda. Quebra os grilhões, tudo aquilo que está travado, nos dá alegria, nos dá o prazer da Sua companhia, da Sua alegria, do descanso, do repouso, da paz. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém? Bora. Então, capítulo 23 vai dizer assim. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda. Está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim como Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como Deus vivo que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado. E eles viverão na sua própria terra. Deixa eu baixar aqui. Então, aqui nessa primeira parte, vai dizer o seguinte. Quando começa o frio de novo, eu começo com essa tosse. Então, aqui vai dizer que o Senhor tinha dado autoridades para aquele povo, das quais não estavam cumprindo a sua tarefa, a sua missão decentemente, direito, né? Então, eles estavam deixando o povo se perder, deixando o povo ser espalhado, ser morto. Aquilo que o Senhor os entregou em suas mãos, eles não tinham feito como mais tarde Jesus faria. Na palavra de Deus vai dizer todos aqueles que o Senhor me entregou, eu não perdi nenhum, né? E as autoridades, elas tinham essa característica, né, de ser como se fosse um pastor, né? Na época não tinha um pastor de verdade, mas tinha muito essa referência de pastor de ovelhas, onde aquelas ovelhas,
a ovelha daquele aprisco, o pastor não podia perder eles de jeito nenhum, né? Não podia deixar que eles se machucassem, tinha que cuidar, tinha que, né, preservar, preservar mesmo, né? E aquelas autoridades das quais o Senhor tinha levantado, tinha constituído, eles estavam decepcionando a Deus. E Deus virou e falou: nossa, o povo um dia pediu vocês e eu de fato os levantei. Sabe, alguns aqui até como descendentes de Davi. Davi foi a referência de vocês, mas vocês estão perdendo e estão fazendo aquilo que é mal, aquilo que tem me deixado muito chateada, né? Muito triste, muito, enfim. E aí Deus fala que vai levantar um rei justo da descendência de Davi. E aí, gente, nesse momento, que governará com sabedoria, fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Essa, muito provavelmente não, com certeza, é uma referência falando ali sobre Jesus que seria levantado. Ah, Marina, mas o povo de Israel até hoje não vive em paz, é verdade, eu também não sei. Mas aqueles que Deus foi para eles e eles não o receberam, tem toda essa conversa também, né? Então, beleza. Então, aqui a gente precisa ver essa característica aí, essa profecia a respeito de Jesus. E aí, gente, olha só que legal. No versículo 7 fala assim: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim como Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como Deus vivo que fez o povo de Israel voltar da terra do norte, de todas as terras onde eu os tinha espalhado, e eles viverão na sua própria terra. Isso daqui eu entendo como aquilo que a gente chama aí de antiga aliança e de nova aliança. Antes o povo, se alegrava e sempre falava, a gente vê aqui até hoje, que o povo de Israel sempre tem ali aquela visão do Senhor, que o Senhor os tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho e os levou para a Terra Prometida, né? Então, essa era a visão que eles tinham continuamente, que eles passavam de pai para filho, de filho para neto, de neto para, enfim, né, bisneto. E aí agora Deus está falando sobre a nova aliança. Deus está falando: agora vocês não vão mais se lembrar de mim dessa forma, né, como na antiga aliança, com Moisés, mas agora vocês receberão um Deus, um rei justo, honesto, que governará com sabedoria, que será chamado de Senhor e Salvador, né? Que nem a gente viu aqui no final do versículo 6, esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação, e esse rei... E aí vocês vão se lembrar como aquele que os reuniu de volta na terra prometida. Então, o Senhor está falando de uma nova aliança, né? De um novo tempo, de algo novo que aconteceu. Vamos continuar. Meu Deus do céu, esse tempo passa rápido demais, Jesus. Então, vai dizer assim, agora a gente vai fazer uma leitura corrida aqui, no final vou tentar explicar, vou tentar falar um pouco sobre isso, porque aqui agora vai ser mensagem contra os profetas. Vai dizer assim: a respeito dos profetas, eu disse o seguinte: o meu coração está esmagado, eu estou tremendo por causa de Deus, o Senhor, por causa das suas santas palavras, eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebeu muito vinho. A terra está cheia de adultérios, o povo vive pecando e gasta suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora e os pastos estão secos. O Senhor diz: os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo mal no próprio templo.
Os caminhos que eles seguem serão escuros e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropeçem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, primeiro, só parando aqui rapidamente, vai falar ali, Jeremias vai falar aqui, o coração dele está esmagado, tremendo, por causa das santas palavras de Deus. E aí ele vai olhar e vai falar assim, cara, tem muitos profetas, muitas pessoas falando da palavra de Deus, mas olha o que está acontecendo. A terra está cheia de adultério, o povo vive pecando, gasta suas forças à toa. Qualquer coincidência com os nossos dias, qualquer semelhança com os nossos dias de hoje não é mera coincidência, não é verdade? Então vamos continuar. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome do Deus Baal e desviaram Israel, meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda. Cometem adultério, dizem mentiras, ajudam os outros a fazerem o mal e assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma, são tão maus como o povo de Gomorra. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém. Eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisa que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem, tudo irá bem. E dizem aos teimosos, a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse, qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei. A ira do Senhor é uma tempestade e um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então, vocês não sabem que estou em toda parte no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei as minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fossem a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e dizendo mentiras e se gabando fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam meu povo em nada. Eu, Senhor, estou falando. Meu tempo já vai acabar, mas eu quero falar um pouco sobre essa parte. A parte que eu quero falar, a gente já viu aquela primeira parte, que as pessoas não estavam mudando.
parte que eu quero falar é essa parte aqui do versículo 29. A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. O Senhor está dizendo, gente, eu vou passar de novo do meu tempo, rápido. O Senhor está dizendo que a mensagem dele, ela pode ser branda, pode ser que ela faça um carinho ali, traga uma bênção, né? Seja uma bênção, aquela coisa que, glória a Deus, é essa semana que eu vou vencer. Porque Moisés fez isso, mas não sem antes Moisés, né, dar uma cortada ali. A palavra do Senhor, ela dificilmente é só uma palavra de bênção. Sabe por quê? Porque a gente não merece. A gente precisa se entender, a gente precisa se colocar num lugar onde a gente não merece, onde tudo que a gente recebe é graça. Então a mensagem do Senhor, ela sempre vai vir como fogo e como marreta que quebra uma pedra. Então a gente precisa parar de procurar a mensagem da qual fica acariciando o nosso coração, fica consolando o nosso coração. E essa manhã eu acordei e eu lembrei de algo muito interessante que aconteceu comigo no ano passado. E não era um evento gospel, né? Um evento cristão, evangélico. A pessoa era evangélica, mas não era um evento voltado para isso. Mas uma das coisas que ele falou que aconteceria no final daquele evento era que a gente sentiria uma paz que excede todo entendimento, mas sairia com uma vontade, né, para aqueles que realmente entenderam e tal, e foram de fato ali, que fala ressignificando, a gente sairia com uma paz que excede todo entendimento, mas também a gente sairia com uma vontade de mudança, de atitude radical. E muitas das vezes, e hoje pensando nessa palavra, eu pensei nisso. É isso, sabe? É uma coisa assim, a palavra de Deus, ela entra e ela te traz uma paz, ainda que ela seja uma mensagem dura, ela te traz uma paz que excede todo entendimento, que você vira e fala, caraca, velho, eu fui tão confrontada nessa mensagem, mas eu tô com tanta paz dentro de mim, e ela te faz querer mudar. A gente precisa sair de cada palavra, de cada culto, de cada coisa que a gente for participar. Sair com essa vontade de tipo, cara, algo eu preciso fazer pro meu futuro, para algo mudar, para algo melhorar. Algo eu preciso, né, me conscientizar, alguma atitude eu preciso tomar de mudança. Enfim, vamos continuar porque... Senhor Deus me disse, Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a carga da mensagem do Senhor para nós, responda, vocês é que são uma carga para o Senhor, e ele vai se livrar de vocês. Se um profeta ou um sacerdote, ou mesmo a pessoa do povo usar as palavras, a mensagem do Senhor é uma carga, eu o castigarei também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte, qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer estas palavras. A mensagem do Senhor é uma carga. Porque se alguém disser isso, eu farei com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias, pergunte isto a cada profeta. Qual foi a resposta do Senhor, que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? E se eles responderem, a mensagem do Senhor é uma carga, então eu os castigarei por terem usado estas palavras que mandei que não usassem. E certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim, e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna e desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Meu tempo se esgotou, minha mãe esteve por aqui, a Betty Girl. Gente, beijo, obrigada, tchau. Bom final de semana, amanhã nós não temos live. Tchau, tchau.